Aire, olá! Vamos para Micenas? Micenas é uma cidade da época da Idade do Bronze no Peloponeso. E é essa cidade que dá o nome do período, que é período micênico. Micenas é muito importante, muito conhecida. Nós já falamos da Guerra de Troia e de onde saiu o exército grego, quer dizer, de onde saiu o chefe Agamêmnon desse exército, da cidade de Micenas. Micenas foi encontrada, foi escavada por um alemão, Schliemann, que escavou no Peloponeso porque ele era um apaixonado por Homero e pelo mundo homérico. E ele tinha uma convicção interna que aquilo não era apenas mito, mas que aquilo de alguma forma havia sim existido. E ele foi muito bem sucedido, porque ele conseguiu encontrar no Peloponeso a cidade, as ruínas da cidade de Micenas, e na Turquia, atual Turquia, em Rizalik, ele encontrou as ruínas da cidade de Troia. E Micenas, ela é a principal cidade do chamado período micênico, que corresponde à última fase da Idade do Bronze no continente grego e que vai de mais ou menos 1600, 1550 a.C. até 1100, 1050, conforme o historiador. Micenas está muito presente no nosso imaginário, porque quem lê sobre a Guerra de Troia sabe, como nós já vimos, que o seu chefe maior, seu Basileuthacus, o rei dos reis, era Agamêmnon, e Agamêmnon era de Micenas. E a nossa viagem para Micenas é muito gostosa, porque lá nós encontramos não só as ruínas, e dá uma emoção subir na cidadela de Micenas e ficar imaginando que ali poderia ter acontecido de fato toda a história narrada por Ésquilo na sua tragédia Agamêmnon, provavelmente tema da nossa próxima série, e também visitar o Museu de Micenas, muito significativo, com peças únicas e belíssimas. E lá eu contei um pouco justamente dessa tragédia, e é isso que vocês verão. Foi fundada por um herói que vocês conhecem muito, Perseu. Lembram de quem é o Perseu? Aquele que corta a cabeça da Medusa, né? Aquele monstro que tinha cabelos de serpentes e que é muito interessante porque o problema de Perseu para matar a Górgona, uma das Górgonas que era a Medusa, é porque se você olha de frente para a Górgona, você se transforma imediatamente em pedra. Como temos psicanalistas e pessoas que gostam do tema, eu sempre costumo relacionar, quando eu estou falando desse tema, que todos esses monstros, todas as questões do mito também podem ser olhadas como questões internas, questões da alma, né? E o que significa esse olhar que petrifica de Medusa? É porque a gente tem, consciente ou não, conteúdos que você não pode, por isso que fazemos terapia durante muito tempo, porque se você olha para alguns conteúdos monstruosos que todos temos, não tem jeito, de frente e diretamente, você corre o risco de se petrificar, né? Então daí a ajuda divina, que a deusa Palas Atena dá para o herói, o artifício dele usar o escudo como espelho para enxergar a Górgona e cortar a cabeça, enfim. Ok? Só para refletirem. Muito bem. Perseu, quando consegue cortar a cabeça da Górgona, ele coloca a cabeça dentro de um saco bem protegido e ele vai entregar essa cabeça para Palas Atena, que foi a deusa que o protegeu. E é o que ela vai colocar, lembra na representação da Palas que tem uma Górgona? Seria essa Górgona que Perseu cortou a cabeça. Só que antes de entregar a ela, existia uma princesa que estava muito ameaçada por um monstro marinho. E essa princesa é Andrômeda, que é salva desse monstro por Perseu, que o petrifica, tirando a cabeça da Medusa e focalizando o monstro. E ele se casa com ela e funda Micenas. De Micenas, ou melhor, da cidadela de Micenas,
a gente ainda conhece a chamada tumba de Atreu. E de lá voltamos para Náuplia e saímos em seguida para a cidade de Olímpia. Olímpia é super conhecida e super importante como o local onde nasceram os famosos Jogos Olímpicos. Olímpia tem um santuário muito grande, muito especial, dedicado a Zeus Olímpico, para quem também eram dedicados as competições atléticas com esse nome, Jogos Olímpicos. E aqui eu faço uma ressalva de que existiam mais competições panhelênicas. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes, mas nós tínhamos também, por exemplo, os Jogos Píticos em Delfos, em homenagem a Apolo, os Jogos Istmicos no Istmo de Corinto, em homenagem a Poseidon, e os Jogos Nemeus em Nemeia, em homenagem também a Zeus. Só que Olímpia roubou a cena, porque dentre todas as competições panhelênicas, Olímpia brilhava como, sem dúvida nenhuma, a primeira. E em Olímpia, nós visitamos não apenas o sítio arqueológico, com o local onde os jovens treinavam, as palestras, os ginásios, como os templos, a parte do santuário em si, onde principalmente visitamos o templo, as ruínas do templo de Zeus, onde ficava a primeira das 7 grandes maravilhas do mundo antigo, que era a estátua de Zeus, feita por Fídias, o mesmo escultor do Partenon. E vemos também o templo, as ruínas do templo de Hera, onde atualmente, a cada Olimpíada, no altar desse templo é onde é acesa a tocha olímpica. Do santuário, nós visitamos o Museu de Olímpia, porque assim foram inúmeros os achados nesse sítio arqueológico e todos eles estão preservados nesse museu. Um museu super encantador, onde a gente encontra peças únicas como o Hermes de Praxíteles, como a estátua de Zeus em terracota raptando Ganimedes e outras maravilhas do século V, IV, III a.C. Nesse século VIII é quando aparece pela primeira vez a construção dos grandes santuários chamados de pan-helênicos, que significa de todos os deuses, os gregos. E as primeiras construções de templos mesmo. Temos 4 jogos pan-helênicos de extrema importância. Mas segundo Píndaro, eu comecei e não terminei, Píndaro dizia que assim como o Sol é o mais importante dos astros, Olímpia é o mais importante dos centros de competições atléticas, de jogos. Mas esses jogos panhelênicos, quer dizer, não é aqui que começaram as competições, elas já existiam. Mas a origem se deve, assim, alguns dizem, primeiro, para mim não tenho dúvida, primeira origem, Jogos Fúnebres. Jogos Fúnebres. Mesmo a história que vocês já decoraram do Pélope, Zenoma ou Hipodâmia, ele instituiu os jogos duplamente. Primeiro para assim, comemorar a sua, aliás, triplamente. Primeiro para comemorar a sua vitória na corrida contra Enômalo. Segundo, como um festejo pelas suas bodas iminentes com Hipodâmia. E terceiro, como jogos fúnebres em homenagem ao sogro, futuro sogro que ele mesmo matou, morto. Então, sim, e isso é muito recorrente na literatura. Na nossa obra mais antiga, que é a Ilíada, né, do suposto Homero, temos jogos impressionantes, que são os jogos que Aquiles manda realizar em homenagem a seu amigo Pátroclo. Porque quando nós falamos em Homero, nós estamos falando nas fontes mais antigas da literatura grega, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Falei da Ilíada. Na Odisseia, chega uma hora que Odisseu, depois de naufragar pela segunda vez, ele chega à ilha dos chamados Feaces. E lá ele vai ficar um tempo, é lá que ele vai narrar todas as suas aventuras que conhecemos. Muito bem.
Em homenagem ao estrangeiro, são realizadas competições atléticas igualmente, ok? Então, quer dizer, esses jogos são atestados aqui desde sempre, desde que a literatura surgiu, que nós temos fontes escritas, eles estão lá. Conta-se que no século VIII, essas competições tinham caído no esquecimento, até que um rei aqui da Élide, dessa região, em Fito, foi consultar. E tinha muito, até essa narrativa aponta a essas complicações que estavam acontecendo no século VIII, a essas disputas, a essas imigrações, etc. E havia turbulência, haviam guerras. E o rei aqui da Élide foi até Delfos e perguntou para o oráculo o que deveria ser feito para dar uma harmonizada, né, na Grécia de então. E o oráculo havia prescrito que os jogos deveriam voltar e serem institucionalizados. E é a partir daí que se criam os jogos de forma contínua, do século VIII a.C. até o século IV depois de Cristo, a cada 4 anos, a ocorrência desses jogos. Durante muito tempo era necessário ser grego. Tanto que os reis da Macedônia, né, quando o pai de Alexandre, Felipe, insiste que quer estar aqui, quer participar, ele chama para a genealogia, para os ancestrais dos reis da Macedônia, Héracles. E aí ele prova que de alguma forma eles descendem de Héracles e aí eles podem também participar. Isso mostra que no começo eram só gregos. Uma trégua sagrada foi instituída para que os jogos pudessem acontecer. No princípio, essa trégua durava 1 mês. Depois passou a durar 3 meses. Os que iam competir vinham antes para cá e ficavam treinando aqui em suas modalidades. E quando os jogos tinham início, de fato, eles duravam 5 dias. Uma coisa que eu acho muito importante reforçar é que a educação de um grego tinha 2 pilares. Música, e música no seu sentido mais amplo, né, da arte, das musas, para a alma. E os exercícios físicos para o corpo. Existia esse costume antigo de quando uma cidade tinha um vencedor olímpico, ela destruía uma parte da muralha, como uma forma simbólica de dizer que quem tem em sua cidade tal natureza de homens não precisa tanto de muralha. Eu espero que vocês tenham gostado de Micenas e de Olímpia e se preparem, porque na próxima semana vamos para um local que eu amo muito, que eu nunca deixo de ir. Como já disse em algum momento, os roteiros que eu elaboro podem mudar muito, mas Delfos sempre estará lá. É o local onde aconteciam as consultas a Apolo, através de sua sacerdotisa, a Pítia ou Pitonisa, para aqueles que gostariam de saber os desígnios de Zeus. Até lá, muito obrigada!